Capítulo 30. Ó, vós que entrais. No sábado à noite, Charlie encostou o carro de sua mãe no meio-fio, longe o suficiente da casa de Salt para que ninguém notasse a chegada delas. Pressionando a testa no volante, ela respirou fundo. Então, se virou para a irmã no banco do carona. Você não tem que fazer isso. Posey fez uma careta. Você também não. Pelo menos estou ganhando alguma coisa com isso. Não sei o que você está ganhando. Um ataque preventivo, informou Charlie. Ela sabia que Salt era perfeitamente capaz de cumprir todas as suas piores promessas. Se Charlie não fizesse aquilo direito, poderia não ter outra chance. Ela saiu do carro. Tchau, 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 despediu-se ela, apoiando na porta. Posey sorriu. Foi muito legal. Charlie seguiu ao longo da estrada, com a mochila pendurada em um dos ombros. Quanto mais se aproximava da casa de Salt, que parecia um castelo de conto de fadas, com mais nitidez se lembrava da última vez que estivera lá. O pânico que sentira ao correr por aqueles bosques, a arrogância de Red ao entrarem, o revirar das próprias entranhas. E lá estava ela, anos depois, prestes a dar um dos golpes, numa festa, vestida uma camisa branca que pinicava, calça preta barata e um colete, parecendo uma garçonete de buffet. Ela gostava de pensar que Red ficaria orgulhoso. Charlie passará toda a sexta-feira se preparando. Abandonando a coleção de perucas, ela foi ao shopping e pediu uma recém-formada na escola de beleza que lhe fizesse um corte pinche. Aquilo faria sua nuca coçar, mas ela definitivamente estava diferente. Junto àquilo, ela adicionou uma nova camada de maquiagem de Halloween para cobrir os hematomas e colocou todos os suprimentos que imaginou que precisaria na mochila. O inchaço no rosto havia diminuído um pouco e ela tinha quase certeza de que suas costelas estavam bem. Ela estava ótima. Charlie tentou entrar na personagem, funcionária ressentida e mal paga, chegando atrasada para um dia de trabalho, o qual já se arrependia de ter aceitado. Não era difícil. Ao passar pelos portões abertos, que ela não pôde deixar de notar, estavam conectados a uma cerca que parecia ter um fio elétrico acima. Charlie quase havia se convencido de que não se a incomodaria ver a propriedade. Mas então a casa apareceu, e seu estômago tentou rastejar garganta acima. Construída com alguma pedra cinza e coberta de era de Boston, vermelha e dourada por causa do final de outono, a propriedade surgia ao longe. Havia gárgulas feitas de bronze e esmeraldas sem oxidação acocoradas, acima do telhado, observando-a se aproximar. Quanto mais olhava, mais nítidas suas lembranças se tornavam. Então, ela voltou a olhar para a grama e continuou. Corra, você tem que correr. As pessoas do palácio estão me caçando. Charlie tinha feito trabalhos suficientes para confiar na intuição. Aquela antena dentro dela sintonizada com alguma coisa que pudesse parecer errada. Havia algo que ela não via, como se estivesse olhando para o ponto de perto, mas só veria outro padrão se desse um passo para trás. Aquele sentimento a tinha impedido de ser pega antes. Às vezes você sentia um ar mudar e sabia que tinha que desistir do golpe. Mas não importava o quão errado aquilo já parecesse, ela iria até o fim naquela noite. O manobrista a observou de maneira ponderada, conforme ela se aproximava da casa. Charlie deu-lhe um aceno sofrido de uma pessoa trabalhando um sábado para outra. Aquilo pareceu bom o suficiente para convencê-lo de que ela era uma funcionária, e logo ele deixou de dar atenção a ela. Nos fundos, Charlie encontrou a cozinha. Ela havia feito ligações até o descobrir alguém envolvido na festa. No fim das contas, José fazia parte do buffet local. Ele tinha deixado a porta aberta para ela. Lá dentro, camarões fritos estavam sendo colocados em uma travessa de prata, cobertos com folha de alface e algum tipo de molho cremoso. Bolas de risoto estavam sendo colocadas em uma fritadeira portátil, depositada em uma ilha de mármore, grande o suficiente para acomodar um cadáver. Ela afastou aqueles pensamentos. Era fácil passar despercebida em uma festa como aquela, com vários fornecedores e garçons autônomos. O serviço de buffet de José seria complementado por cardápios especiais, como estações de caviar ou estação de sushi.
ou uma estação de sacrifício humano. Ele esperava conseguir se esconder no meio daquilo. Charlie estava entrando no corredor quando alguém a chamou. Você está atrasada, disse uma mulher parecendo estressada, com uma prancheta e um cabelo loiro encaracolado. Provavelmente a coordenadora do evento. Com o que Charlie esperava ser um olhar suficientemente neutro, ela se virou. Desculpe, eu estava procurando o banheiro antes de começar. Não dá tempo. Jogue suas coisas em algum lugar e pegue esses aperitivos. Charlie enfiou a mochila debaixo de uma mesa onde poderia pegar com facilidade mais tarde e pegou a bandeja de metal. Do outro lado da sala, ela viu José, fazendo rosas de presunto de Parma. Ele deu uma piscadela. Com as bochechas ardendo de calor depois de passar do ar frio de outono para uma sala cheia de gente, Charlie entrou pela mansão de Lionel. Servir folhas salpicadas com Roquefort e nozes cristalizadas para qualquer um com as mãos vazias era um bom disfarce para voltar a se familiarizar com a casa e tentar localizar Vince. Charlie trincou os dentes por conta da desconfortável mistura de familiaridade e pavor que sentiu ao caminhar pelo cômodo. Ela manteve o pequeno sorriso no rosto e não fez contato visual com ninguém. Baltazar a tinha protegido do contato direto com os clientes, mas roubar coisas ocasionalmente significava enganar pessoas. Então, não era como se nenhum sombrio não a conhecesse. Ela só esperava que ninguém a identificasse. Passando por um corredor semelhante a uma galeria perto da entrada, ela observou de forma velada uma exposição de livros antigos protegido por um vidro. Ao lado havia uma placa que dizia: a biblioteca Lionel Salt estará aberta a todos os sombristas e cultivará um espaço onde o conhecimento arcano poderá ser compartilhado. As cabeças de animais empalhadas, das quais Charlie se lembrava olhar para baixo de onde estava pendurada, com olhos de vidro gigantes, e galhadas polidas e chifres afiados refletindo a luz. Em geral, coleções como a de Salt eram particulares, então a ideia de dar uma olhada deve ter deixado os sombristas, em particular os mais jovens, com água na boca. Como uma ladra de segredos de magia, Charlie não era diferente de uma abelha, polinizando muitas flores. Uma vez que os sombristas digeriram um livro antigo, copiando os experimentos ou técnicas que achavam que podiam ser úteis em suas próprias anotações, a única razão pela qual se agarraram à cópia original era garantir que o conhecimento descoberto permanecesse exclusivo. Charlie uma vez não conseguiu roubar um exemplar de um cara, porque, ao chegar, ela descobriu que ele queimava todos os livros que adquiria, assim que copiava as partes em que estava interessado. Ela ainda ficava com raiva às vezes pensando nele. Se Salt quisesse fundar uma biblioteca, aquilo o tornaria muito popular. Mostrava uma vontade de compartilhar seus segredos, uma generosidade de espírito. Ou que seus segredos eram tão maiores e mais terríveis que ele podia se dar ao luxo de ter uma coleção como aquela, porque não significava nada para ele. De qualquer maneira, Salt não deveria ter nenhum problema em convencer sombristas locais de que já não era, sem tempo, a sua elevação na confraria. Sua influência crescia, assim como o terror que seguia em seu rastro. O olhar de Charlie foi para a sua sombra, depois para longe. No final do corredor havia uma pintura a óleo de uma mulher de cabelos escuros deitada em um sofá, usando uma coroa incrustada de diamante. Seu vestido estava aberto, mostrando seu corpo nu na cintura para baixo. O suspenso sobre ela, por tiras, estava um cavalo garanhão. Charlie franziu a testa para o quadro, então olhou ao redor. Estava longe de ser uma única obra de arte perturbadora. Uma pintura de um rei romano sendo devorado por um cavalo estava pendurada perto de uma porta. Sobre a aredeira, ela viu o esboço de um cervo em decomposição, como se a casa de Salt precisasse ser mais assustadora. Charlie passou por uma escada enorme e magnífica, esculpida de forma de leões, e através de um arco, então entrou numa sala de estar. Lá 2 garçons serviam bebidas atrás de um balcão de madeira com um tampo de estranho. O pequeno grupo de pessoas esperava por suas bebidas. Gangsters estavam ombro a ombro com acadêmicos, artistas conversando com místicos. O sombrismo era uma nova ciência e seus praticantes são famintos quanto às sombras que escoavam atrás deles em forma de capas.
ou envolviam seus corpos como cobras. Outra vantagem, um pouco atrás do usuário, presa por um único cordão de prata, movendo-se para espiar pela janela ou buscar uma bebida. Uma sombra até deslizou até a bandeja de Charlie, pegando uma endívia, antes que ela pudesse fazer uma pausa. Assustada e parando de repente, ela engoliu um palavrão quando quase deixou a comida cair. Ela ouviu uma gargalhada do outro lado da sala. Uma pegadinha. Aquilo a lembrou que não importava o quanto estivesse tensa e não importava o quão terrível fossem suas suspeitas, para a maioria dos sombristas presentes, se tratava de uma festa. Com esforço, ela engoliu a irritação e olhou para o grande salão de pé direito altíssimo e a parede de janelas. Ela viu Salt de smoking parado ao lado de um de seus grandes sofás enormes, discutindo para alguns sombristas mais velhos. Adeline, em um elegante vestido preto reto, estava ao lado da lareira de pedra calcária, na qual ardia chamas verdes e azuis. Uma enorme pintura de uma floresta pendia sobre a lareira. Só olhando de perto, era possível notar que o quadro estava cheio de sombras usando barras vermelhas profundas, como bocas, e partes de seu corpo cinza haviam sido retratadas entre as samambaias no solo da floresta. 2 outros membros da confraria também estavam lá. Bellamy estava em um canto, e Malek parecia particularmente majestoso. Seus dreadlocks foram puxados para as laterais e envoltos em fios reluzentes de ouro, e sua sombra estava pendurada no corpo como uma faixa. O trio de músicos com máscaras de animais tocavam músicas clássicas. Uma coruja com um violino, uma raposa com um violoncelo, um urso com uma viola. Pelas janelas podia ver-se o jardim iluminado com lâmpadas baixas que mostravam estátuas de mármore de figuras encobertas. Como deve ter sido crescer em um lugar como aquele, cercado por tanta riqueza, alimentando a força de uma depravação incalculável. Charlie terminou o circuito e comeu os aperitivos restantes para ter uma desculpa para voltar à cozinha, colocando a bandeja de prata na ilha de mármore para ser limpa e reabastecida. Ela aproveitou a oportunidade para pegar a mochila, então foi direto para a biblioteca. As lembranças de Charlie da casa eram borradas e indefinidas, mais um pesadelo do que uma recordação. Uma voz perto o suficiente a ponto de ela sentir a respiração em seu pescoço. Salas cavernosas conectadas a um labirinto complexo. A biblioteca, com uma porta secreta que levava a uma sala de tesouros, incluindo um cofre, com um tapete em que vomitou e onde poderia ter morrido. Ao olhar para dentro, ela viu 2 homens na cadeiras de couro, conversando de forma intensa, um gesticulando com uma taça de conhaque. Um copo vazio e um guardanapo jaziam, um ao lado do outro. Não pareciam estar com pressa de se mexer. Charlie precisava fazer com que saíssem, e rápido. Com licença, senhor, interrompeu ela, agachando-se na frente dele, que parecia mais cheio de si. Desculpe, mas havia uma mulher perguntando pelo senhor na outra sala, alta com cabelo ruivo, muito bonita. Descreveu o senhor e me disse que, se eu ouvisse, deveria informá-lo do interesse dela. Com a expressão presunçosa, ele se levantou. Volta em um segundo, informou ele ao amigo, mas seu amigo também estava se levantando. Vou pegar outra bebida, anunciou o homem com um alívio um pouco óbvio demais. Charlie teve um pensamento repentino de que talvez o tivesse salvado de ficar sentado alugado a noite toda. Ela pegou o guardanapo amassado e começou a varrer migalhas imaginárias até ficar sozinha. Então foi até o interruptor da parede, apertando-o para que o cômodo escuro parecesse uma área restrita. Charlie enfiou a mão na mochila e colocou luvas e óculos com pequenas luzes presas a ambos os lados. Uma vez que as ligasse, tornaria seu rosto um borrão confuso para as câmeras, além de fornecer uma maneira de trabalhar no escuro. Enfim, ela foi até a parede de livros. Vermelho e dourado, vermelho e dourado. Algo com chamas, algo com título que começasse com a letra I. Não conseguiu encontrar a alavanca. Puxou os 2 livros com lombadas vermelhas e letras douradas. Não deu em nada. Então ela ouviu. Uma prateleira mais baixo, onde estivera olhando a 30 centímetros para a esquerda. Inferno.
Charlie o ergueu e a porta da estante se abriu de modo brusco para dentro, revelando a biblioteca menor e a pintura com o cofre atrás. Ela entrou na sala secreta, as paredes cobertas de prateleiras cheias de livros mais antigos. De repente, ela sentiu uma náusea, tornando-a a garganta. A lembrança de estar deitada no tapete da biblioteca voltou para ela, como nenhum tempo tivesse passado entre aquele momento e o presente, como se ainda fosse uma criança aterrorizada. A textura áspera da lã marinho na pele da bochecha, a umidade do próprio vômito, a voz vinda do escuro. Não olhe para trás. O cheiro de beterraba ainda fazia com que tivesse vontade de vomitar. Charlie passou pelos latrilhos de ônix da câmara menor. Prateleiras cobriam as paredes ali também, com livros mais antigos e preciosos as preenchendo. Livros de memórias, cadernos e revistas acadêmicas, 100 pelo menos, todos dignos de serem roubados. As descobertas místicas de Tovial da Gare estavam ao lado de Confissões de Nilgeluc, Magnus e Darius, de João Pedro Maria Ugarte. Haviam outros livros, em português, chinês, árabe, latim e grego, além da metade de uma parede só em francês. Seus dedos coçavam para escolher alguns ao acaso e enfiá-los na mochila. Empurrando a porta da estante para fechá-la, ela verificou se havia alguma fiação condicional, indicando uma surpresa. Charlie não encontrou nada que parecesse preocupante e se virou para os fundos da sala escondida. Um tropete Loelle de uma cabra morta, com as entranhas se espalhando e se misturando com romãs partidas, estava pendurado acima de uma poltrona, a única peça da mobília. Com cautela, ela apalpou a moldura de pintura hedionda. Encontrou dobradiças, sem fechaduras, do outro lado. Ela abriu, revelando um cofre de parede de que se lembrava. Feito pela empresa alemã Stornig, conhecida por oferecer modelos sólidos sob medida, com os atrativos comuns de todos os fabricantes de cofres de luxo personalizados com Buber e Zogli e Agretti. Haveria enrolados de relógio, gravelhos de madeira forjado com tecido, mas nada era ridículas extravagâncias neovitorianas, douradas e cravejadas de joias das peças bocas de lobo. Stornig fazia cofres sérios para pessoas sérias. Um disco se localizava na frente, ao lado de uma maçaneta reluzente gravada com iniciais Lionel Salt, e ao lado havia um teclado. A maioria dos cofres atuais eram digitais, sem oferecer nada do romantismo de arrombar os antigos, nada de ouvir quando o giro mudava. O encaixe infinitesial, o clique mais suave, tão satisfatório quanto estalar o dedo. Se ela pudesse ignorar o teclado por completo, ela o faria. Cofres digitais não eram apenas pouco românticos, eram quase impossíveis de abrir sem um código. Respirando fundo, ela ajustou a tranca girando no sentido horário. Então começou a digitar no sentido anti-horário. Charlie ouviu o primeiro encaixe, no 5. Então reaquejou e girou de novo, até obter 5 números. 2, 4, 5, 6, 3, 7. Ela tinha certeza deles. Então estava tão certa quanto podia estar. Mas o que não havia como saber era a ordem. E 5 números significavam 5 eixos, 5 rodadas intensas e 120 combinações possíveis. Tudo o que ela podia fazer, então, era passar por elas. Enquanto o suor surgia na sua testa e na cavidade do pescoço, ela estava consciente da festa acontecendo, do tempo passando e da possibilidade de alguém a encontrar. Charlie pôde ouvir quando o vedação cedeu e soltou o mecanismo de tranca. Ela soltou um suspiro longo e instável e girou a alavanca. A alavanca foi até a metade. Então o teclado digital acendeu, verde, brilhante e piscante. Charlie olhou incrédulo. O cofre não era digital ou de disco, eram os dois. Seu batimento cardíaco disparou e ela sentiu o gosto azedo do pânico. Não tinha como ela saber se havia um cronômetro ao digitar o código. E o número de tentativas era limitado. Cofres como aqueles ofereciam 3 chances em geral, antes de trancarem e dispararem um alarme. Tirando uma lanterna UV do fundo da mochila, Charlie apagou as luzes dos óculos, empurrando-os para cima da cabeça. Então, direcionou a luz para o teclado. Pouquíssimas pessoas limpavam as teclas após o uso.
A luz revelava a gordura das pontas dos dedos, limitando o número de opções para a combinação. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os mesmos números do outro lado. Aliviada, ela foi digitar a ordem que tinha funcionado no disco. Ela parou um momento depois, com o dedo pairando sobre o teclado. Havia mais marcações nos 2 e nos 6 do que nos outros números, sugerindo que se repetiam. Se aquilo fosse verdade, então era um código de 7 dígitos no mínimo. Se arrombar o cofre mecânico era entender uma máquina, arrombar um cofre digital era entender uma pessoa que o instalará. Ela escolheria um número aleatório e depois escolheria a combinação em que lugar onde pudesse encontrá-la, ou escolheria algo menos aleatório e, portanto, mais memorável. Lionel Salt era o tipo de pessoa que precisaria ser melhor do que todo o mundo, com suas escadas estúpidas, suas tinturas horríveis e sua disposição para matar por apenas diversão. Não era o seu aniversário, pois seria um lembrete de sua idade e mortalidade, nem seu nome em números, porque ele saberia que era óbvio demais. Talvez uma palavra então. Praga, sombra, sombrista. Ela parou. A chave é abandonai toda a esperança. Abandonai toda a esperança. Abandon all hope. Usava todas as letras convertidas numericamente e usava 6 e 2 mais vezes. E Salt gostaria da ideia de dar uma pista na forma do livro que abriria a porta secreta, fazendo referência à citação famosa do Inferno de Dante, aquela que até Charlie, que nunca o tinha lido, sabia. O vós, que entrais, abandonai toda a esperança. Ela apostava que ele se sentia bastante orgulhoso de sua esperteza. Charlie ignorou seu coração acelerado, as mãos suadas e os pensamentos aterrorizados. Ela repassou as palavras novamente, escrevendo em números, na poeira do chão de onix. 222 6366 255 4673. Com cuidado, ela digitou o código no teclado, ainda piscando. Houve um pipe agudo, como se um alarme estivesse prestes a soar. Então ela ouviu o segundo mecanismo de travamento se abrindo. Ela virou a alavanca outra vez. Um brilho suave surgiu no interior, mostrando gavetas forradas de velcro e várias prateleiras de item. Charlie abriu uma. Havia um pequeno saco de diamantes. Em outra, ela achou uma pistola antiga entalhada em ouro. E, no fundo, embrulhada em um pano, a coisa que ela fora procurar. Rapidamente, Charlie fez a troca, enfiando o item no fundo da mochila, esperando com todo o seu ser que ela soubesse o que estava fazendo. Então, na privacidade do cômodo escondido de Salt, ela pegou a roupa de festa. Suzy Lepton, a única pessoa cujo armário ela tinha acesso naquele momento. Não era nem renomamente o seu tamanho, mas Charlie ainda tinha a chave do Rapture, e não havia melhor momento para pegar emprestado aquele terno de cetim vermelho, abandonado lá no fundo. Com um pouco de elasticidade no vestido, ele se ajustou a ela, como uma segunda pele. Adicione um pouco de batom vermelho chamativo e Charlie parecia como se tivesse acabado de chegar à festa em vez de ter estado roubando durante quase 1 hora. Antes de ficar pronta para sair, ela colocou um anel de 3 dedos com onix e enfiou a adaga de onix que havia comprado de Murray no sutiã. Acomodada em um coldre improvisado de fita adesiva, estaria lá caso fosse necessário. Ela esperou a descarga familiar, aquela dose prazerosa de adrenalina, mas não apareceu. Charlie virou-se para o cofre, com a intenção de fechá-lo, quando notou um botão preto no canto superior, perto do fundo. Poderia haver algo atrás do cofre, um compartimento que ela ainda não tinha aberto? Qual é, Charlie Hall? Não precisa enfiar o dedo em cada tomada. Mas o instinto cauteloso parecia pertencer a alguém que ainda não havia escolhido um caminho da imprudência. Ela apertou o botão. Um clique surgiu na prateleira à esquerda. Outra estante se abriu, revelando um corredor. Uma passagem que devia correr por atrás das paredes da casa. Pegando o celular, Charlie verificou a hora. Ela havia chegado à casa às 6h30. José lhe dissera que a festa
deveria ir oficialmente até às 10 e que teria um brinde com champanhe às 10h30. Eram 7h45. Não havia muito tempo. Ainda assim, Charlie deu um passo para o corredor, entrando no escuro. Ela voltou a acender as luzes dos óculos. Elas iluminaram algo que era uma mistura de arquitetura de uma adega e a de um mausoléu. Havia latrilhos de ônix pelo chão. 2 celas estavam adiante, com uma porta oposta a elas. Um entalhe havia sido gravado no chão, correndo na frente das barras. A linha azul de uma chama de gás delineando a porta. O ar tinha um leve cheiro de podridão e incenso. O suor umedecia a testa e a palma das mãos. Aquele era o tipo ruim de adrenalina, o tipo que deixava nervosa em vez de cuidadosa, que fazia seu estômago queimar e suas mãos tremer. O lugar parecia assombrado. Ainda assim, ela continuou andando. As solas macias das sapatilhas se arrastavam no chão. As celas eram fundas o suficiente para que as pequenas luzes de Charlie não pudessem perfurar a escuridão. Ao longo da parede havia uma série de diferentes itens de captura, uma corda entrelaçada a contas de onix, um par de algemas com estofamento de seda azul por dentro, um pano costurado firmemente com latrilhos regulares de onix. Acima deles, uma prateleira com caixas de contenção feitas de onix. A porta do lado oposto estava entreaberta, com cores tremuluzentes lá dentro. Ela empurrou devagar com o pé e se viu olhando para um monte de telas, imagens de vigilância da casa. Funcionários do buffet na cozinha, convidados da festa movendo-se pelos cômodos. O hierofante falando com o vice-neire parecia perfeitamente composto. Ela olhou para ele mais de perto, esperando ver algum sinal. A única coisa notável era que estava mais magro e pálido do que nunca. Uma outra sala, 2 homens estavam se beijando. Um deles era um contorno borrado. Ele estava beijando a própria sombra? A de outra pessoa? Charlie não conseguia definir. Lá fora, no jardim, 3 homens discutiam. Um segurava o outro pela camisa. Sua sombra pairando, grandes atrás deles com plumas abertas, de pavões brigando. Salt estava andando pelos cômodos com propósito, uma bebida na mão, parecendo que tudo estava indo do jeito que ele queria. Ele olhou para cima por um momento aterrorizante, focando diretamente na câmera. A hora do canto superior direito marcava 7h52. Charlie, a voz de Vince saiu da escuridão. Ela se virou. Ele estava na cela, parado logo atrás das grades. Ombros largos, cabelos um dourado envelhecido. Um pequeno sorriso curvava no canto de sua boca, tão familiar quanto o próprio coração de Charlie. "O que aconteceu com seu olho?" perguntou ele. "Espere", murmurou ela, tão aliviada ao vê-lo que sua voz falhou. "Posso tirar você daí." Antes que Charlie pudesse arrombar a fechadura, precisava desativar o que quer que a linha de gás correndo ao longo da emenda sobre a barreira estivesse fazendo. Ela imaginava que fosse algum tipo de cerca de segurança que enviaria uma explosão de chamas quando a porta da cela se abrisse. Tinha que haver uma maneira de desligar aquilo. Charlie hesitou. Alguma coisa na cela a incomodava, como uma coceira na mente. Olhos pálidos e vazios seguiam seus movimentos. Ela queria acreditar que era Vince na cela, atrás das grades de onix, com um canal de fogo entre eles. Mas aquelas não eram restrições destinadas a um ser humano. "Você não é o Vince, né?" perguntou ela baixinho, caminhando até as grades. O silêncio da cela foi sua resposta. O olhar de Charlie encontrou o da praga. "Você é a sombra dele. Você é o Red."